O cofre histórico. Em 1450, o Império Inca era uma força dominadora na América do Sul, estendendo-se por vastos territórios que ultrapassavam 2 milhões de quilômetros quadrados. Nesse vasto império, uma civilização complexa e sofisticada floresceu, marcada por realizações notáveis em diversas áreas, desde a engenharia até a arte. No coração desse império, uma cidade lendária foi construída, Machu Picchu. Localizada na Cordilheira dos Andes, a 2.430 metros acima do nível do mar, essa cidade é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e continua a fascinar historiadores, turistas e entusiastas da cultura inca. A história de Machu Picchu começa com a sua construção, que é, em si mesma, uma façanha impressionante. Mas como os incas conseguiram construir essa cidade sem o uso de rodas, uma tecnologia que era comum em outras partes do mundo naquela época? A resposta para essa pergunta é fascinante e revela a engenhosidade e habilidade dos incas. Eles utilizaram uma combinação de técnicas de engenharia, planejamento urbano e logística para criar essa obra-prima arquitetônica. A construção de Machu Picchu começou durante o reinado do imperador Pachacuti, que governou de 1438 a 1472. Pachacuti foi um líder visionário que expandiu o império e desenvolveu projetos de infraestrutura ambiciosos, incluindo a construção de estradas, pontes e edifícios. Ele é acreditado como responsável por transformar Machu Picchu em uma cidade próspera e um centro importante de peregrinação religiosa. A cidade foi construída em uma área de 530 metros de comprimento e 200 metros de largura, com uma população estimada de 500 pessoas. Os incas utilizaram materiais locais, como pedra e madeira, para construir as estruturas. Eles desenvolveram uma técnica de construção chamada tashlar, que consistia em cortar as pedras de forma precisa para que se encaixassem perfeitamente. Essa técnica permitiu que as estruturas fossem construídas sem a necessidade de argamassa, resultando em edifícios extremamente duráveis e resistentes ao tempo. A cidade foi planejada de forma cuidadosa, com ruas e praças que seguiam um padrão ortogonal. No centro da cidade, havia um templo dedicado ao Sol, que era considerado o deus mais importante pelos incas. O templo era um local de grande importância religiosa e era frequentado por sacerdotes e peregrinos de todo o império. A cidade também tinha um sistema de irrigação que permitia o cultivo de alimentos, garantindo a subsistência de seus habitantes. A logística da construção de Machu Picchu foi um desafio enorme. Os incas tiveram que transportar materiais e trabalhadores para a região, o que foi feito por meio de estradas e caminhos que cortavam o império de norte a sul. Eles também tiveram que desenvolver técnicas para mover as pedras pesadas para o local de construção, utilizando cordas, alavancas e outras ferramentas manuais. A habilidade dos incas em trabalhar com pedras é lendária, e as estruturas de Machu Picchu são um testemunho da sua perícia. A descoberta de Machu Picchu pelo mundo ocidental ocorreu em 1911, quando o explorador americano Hiram Bingham encontrou a cidade em ruínas. Bingham estava à procura de Vilcabamba, a última capital inca, mas encontrou em vez disso uma cidade abandonada que parecia ter sido preservada pelo tempo. A notícia da descoberta de Machu Picchu causou sensação, e a cidade rapidamente se tornou um dos principais destinos turísticos da América do Sul. Hoje em dia, Machu Picchu é um dos lugares mais visitados do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos. A cidade foi restaurada e é protegida pela Unesco como um patrimônio mundial. Apesar do fluxo constante de visitantes, a cidade ainda mantém seu encanto e mistério, e é um testemunho da civilização inca e da sua habilidade em construir cidades em locais de difícil acesso. Em resumo, a construção de Machu Picchu sem o uso de rodas foi possível graças à engenhosidade e habilidade dos incas. Eles desenvolveram técnicas de engenharia, planejamento urbano e logística que permitiram a criação de uma cidade em uma das regiões mais inóspitas do planeta.
Essa cidade é um testemunho da civilização Inca e uma das principais atrações turísticas do mundo. A história de Machu Picchu é um lembrete da capacidade humana de criar e construir, mesmo em condições adversas. Além disso, Machu Picchu também oferece uma visão fascinante da sociedade Inca e da sua cultura. A cidade é um exemplo da complexidade e sofisticação da civilização Inca, e sua preservação permite que as gerações futuras aprendam sobre a história e a cultura desse povo fascinante. Como um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, Machu Picchu continua a inspirar e fascinar as pessoas de todas as partes do mundo. Salve essa história e se inscreva para mais curiosidades históricas. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre essa maravilha da história e se inspirar com a engenhosidade e habilidade dos Incas. A história de Machu Picchu é um tesouro que pode ser apreciado por todos, e é um lembrete da importância de preservar e proteger nosso patrimônio cultural. Inscreva-se no O Cofre Histórico.